Salve, salve galera no canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês uma experiência de projeção astral. Ela não é minha, certo? Ela é de um inscrito aqui do canal e ele entrou em contato comigo pelo Instagram, tá? E ele compartilhou, né, em forma de áudio, a sua experiência. Eu achei bem interessante, eu pedi para ele se eu podia relatar, né, no meu canal. Ele me deu autorização e estou aqui gravando, né, esse áudio, relatando o relato desse inscrito do canal, né, que eu achei bem interessante, né, apesar de ser simples, né, ele tem um aprendizado e traz, né, um aprendizado bem interessante. Bom, pessoal, o relato, né, ele não me informou o seu nome, né? Ele tem um nome lá no Instagram, mas aquele nome ele falou que não é o dele mesmo, né? É um nome fake, parece, né? E eu vou chamar ele aqui de João, né? Para poder dar mais sentido o relato, né? Bom, pessoal, o relato ele teve, né, uma experiência bem interessante de projeção astral, e aonde ele foi levado até uma espécie de como se fosse uma espécie de um local, né, no astral, onde ele se recolhe energias emocionais das pessoas, né, seja encarnado ou desencarnado. Então o que acontece? Esse escrito ele relata que foi levado, né, por um espírito até esse local no astral, né? Ele não sabe dizer se foi numa colônia ou em outro lugar ou aqui na crosta, né? Aí ele relata que foi levado por esse mentor, né? Vou chamar aqui de mentor, e onde ele foi até essa espécie de como se fosse um local onde recolhe energia, né, emocional, como se fosse onde recolhe as energias para uma espécie de banco de energia, né? Então esse escrito ele relata que foi levado, né? Ele entrou num prédio bem grande e bem bonito até, né? Tudo bem limpinho, tudo organizado e tal, né? E ele entrou, ele estava sendo conduzido pelo esse mentor até um corredor, né? Onde ele chegou numa área, né? Num quarto. Ele adentrou esse quarto e lá tinha dentro dessa sala, né? Tinha várias poltronas, uma do lado da outra, né? Poltronas brancas. E ele relata que nessas poltronas tinha pessoas que estavam sentadas, né? Nessas poltronas, e essas pessoas eram encarnadas, algumas eram desencarnadas, né? E ele relata que cada uma dessas pessoas tinha uma espécie de aparelho, como se fosse uma ventosa ou algo assim, que lembrava, né, uma ventosa, e estava conectada no chakra cardíaco, né, dessas pessoas, e na outra ponta desse aparelho tinha como se fosse um pequeno cilindro de energia de mais ou menos ali uns 20 centímetros, né? E ele relata que esse aparelho ele coletava energia emocional, né? Energia dos sentimentos, e transferia, ele coletava, né, do chakra cardíaco até esse cilindro. Esse aparelho enchia esse cilindro com a energia emocional daquelas pessoas, né? Ele não sabe relatar se era encarnado ou desencarnado, porque segundo ele me relatou que na conversa, né, ele não estava totalmente lúcido, então ele não teve essa percepção se era encarnado ou não, né? Porque eu acho que ele não prestou atenção se ele estava com cordão de prata, né? Porque quem tem cordão de prata é quem está encarnado, né? Quem está desencarnado não tem esse cordão. Então, bem. Então, essas pessoas estavam sentadas nessas poltronas brancas, né? Com esse aparelhozinho que parecia uma ventosa, que estava conectado ao chakra cardíaco e esse cilindro, e onde ele captava energia, né?
Aí ele perguntou pro espírito que estava acompanhando ele o que era aquilo. Ele falou: assim como na Terra vocês têm, né, o banco de sangue, né? Aqui no mundo espiritual temos o banco de energia, né? Onde convidamos, pedimos para as pessoas, né? Voluntariamente, né? Doarem energias para ajudar no tratamento de espíritos que necessitam desse tipo de energia, né? Espírito desequilibrado, espírito perturbado, doente ou com desnutrição energética, né? Então aquele local, segundo o Espírito falou para esse escrito, né? Que aquele local ele servia como um ponto de recolhimento de energias emocionais, né? Ou energias de sentimentos. Uma coisa interessante que ele fala que aquele aparelho ele coletava todo tipo de energia, né? Energia de sentimentos como amor, gratidão, felicidade, paz, tipo assim, todo tipo de sentimento positivo é que o aparelho tinha capacidade de coletar, né? Então, como se fosse um banco de energia. Aí aquele aparelho coletava energia e enchia um cilindro, né? Com aquela energia emocional. Depois que aquele cilindro ele enchia, né? Ele era desconectado do chakra cardíaco daquelas pessoas e colocar dentro de uma espécie de baú, né? Parece um baú, um pequeno freezer ou algo do tipo. E ela é levada até o banco de energias, né? Que fica ali no mundo espiritual, né? Então, essa foi uma experiência bem interessante desse escrito, né? Que ele me relatou. Diz que nunca ele já teve algumas experiências, mas não nesse nível, né? Ele achou bem interessante, né? E achei também bem interessante, faz total sentido, né? Porque a gente temos aqui o banco de sangue, né? E lá também deve ter, né, esse banco de energia, né? Onde eles convidam doadores, né? Voluntários que dão voluntariamente parte da sua energia, né? Não é um vampiro, não é que tá sendo sugado lá, né? Eles pediram permissão para essas pessoas, né? Autorização, porque o Espírito da Luz só trabalha em cima da ética, né? Eles não são como vampiros que, né, roubam nossa energia na marra, né? Então foi uma experiência bem interessante desse escrito que compartilhou comigo, né? E eu achei bem interessante. Estou aqui relatando para vocês, né? E no relato ele fala também que depois que as pessoas terminavam, né, de dar energia lá, né, encher aquele cilindro com energia, eles recebiam uma espécie de passe magnético para dar aquela recuperada na energia, né? O engraçado é que algo similar acontece, né, com nós encarnados, né? Quando a gente vai doar sangue, em alguns lugares, depois que a gente doa sangue, eles dão, né, uma merenda, né, um lanche pra gente, né? Até eu fiz esse comparamento, né? Ele não fez esse comparamento, mas eu fiz, né? É bem similar, cara, né? É bem interessante, né? Eu particularmente nunca tinha, na verdade eu até meio que suspeitava que isso existia, né? Porque eu já tive um relato de projeção em corpo mental, onde nós enchíamos, né, um cristal em forma de pirâmide, né, um cristal verde, com energia verde, né, que era coletado de dimensões superiores e condensada e misturada, né, com ectoplasma, onde ela era usada em tratamento de espíritos, né, que era resgatado nos umbrais, né. Então tá até aí no canal, se vocês quiserem ver, né. Foi uma experiência bem interessante, né, e que por isso que eu senti, né, a verdade nesse relato, porque, né, você sente quando é algo verdade, você sente no coração, né. Eu não ia passar um relato aqui absurdo, tipo, se viesse um relato surreal, tipo, eu fui até o sol, entrei no sol, esse tipo de relato eu não ia postar, porque não faz sentido você ir no sol em corpo astral, né? Porque o corpo astral ele seria dizimado pela energia do sol, então não faz sentido. Para mim não faria sentido, então eu
não ia relatar algo assim, é tão absurdo, né? Então foi isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado, né? Esse relato não é meu, né? Relembrando, esse relato não é meu. Ele é de um inscrito, né? Entrou em contato comigo pelo Instagram e passou em forma de áudio o relato dele, né? Eu tô aqui contando o relato dele como se fosse eu, né? Um relato bem interessante, né? Ele é bem simples, né? Ele não é tão grande, mas ele tem um ensinamento bem interessante, né? Porque a gente acha, né? A gente acha, por mais experiência que a gente tem, a gente acha que conhece tudo no astral e na verdade não conhece nem a metade, né? Tem coisa no astral que a gente nem sonhamos que existe, né? Então foi bem interessante. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do relato de um inscrito aqui do canal, né? Deixa o like aí se vocês quiserem e até o próximo vídeo. Fui.